E temos o versículo, para esta noite. Marcos capítulo de número 9, o versículo de número 7. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos diante de um versículo em que acontece uma apresentação. Será que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente? Aqui nós vemos que o texto vai dizer que e desceu uma nuvem e os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Qual é a voz que estamos ouvindo? É a voz do Eterno? Ou é a voz do mundo? Como que é a voz do mundo? Aqui, a voz, ela vai dar um comando. E esse comando, ele vai dizer que deve ser ouvido ou dar ouvido a quem dá o comando. Nós vemos algumas palavras, algumas são fechadas, outras são seladas, outras são abertas, outras são para discernir, outras para memorizar, outras para aplicar. Eu vou aproveitar não esta sombra, não esta nuvem, mas eu vou aproveitar a voz que saiu da nuvem. Este é meu filho amado. Dá ouvido a ele, ouça a ele. Nós temos uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: Rogo-vos, pois, meus irmãos, que não te conformeis com este mundo. O que há no mundo? No mundo há toda aquela apresentação do apóstolo Paulo ali em Gálatas, que vai falar que são os frutos. Existem dois tipos de fruto. A linguagem do mundo vai provocar ao fruto da carne, as obras da carne, as quais são inimizade contra Deus. E aí, por falar em voz, o apóstolo Paulo está dizendo: rogo-vos, pois. É uma voz. É uma voz. Aqui nessa passagem bíblica, sai uma voz também da nuvem e vai dizer que: dai ouvido a meu filho amado. Então, a voz do mundo, ela está dizendo para você desfrutar de todos os prazeres que o mundo possa oferecer. E nos prazeres, há prazeres que não é prazer. Pode ser que é prazer, mas é dor, é luto, é sofrimento, é agonia no espírito, é desespero na alma. Porque aquilo que no mundo é apresentado, as delícias, os manjares, com Deus, é tudo perfeito, é maravilhoso. Você vai gozar, se deliciar de todos os prazeres, como você caminhar para um bosque belo,
cheio de árvores frutíferas, ou flores, pássaros cantando, água verde ou azul, contemplando de fundo a natureza com as suas colorações. São prazeres, a alma se embriaga disso. Mas quando a pessoa ouve, ela está dando a voz, ouvido, a voz. Há muitos tipos de voz. Qual é a voz que está te chamando? Qual é a voz que você está inclinando e obedecendo? É da sensibilidade do Espírito ou a voz te chamando para mais uma rolada de vídeos, de conversações, de todo tipo de coisa que acontece no mundo, que hoje estão na palma da mão de muitos. Então, não está só lá fora, mas o mundo ele está dentro da sua casa. E quando ele está dentro da sua casa e não está dentro de você, aí até que ainda vai mais duro quando ele está dentro da sua casa e dentro de você. Aí complica. Mas o Senhor vem trazer uma notícia nesta noite. A voz de Jesus é uma voz mansa, amiga, amável. Ela vem dizer para você assim, saia fora disso, se arrependa, não faça mais, não corra mais atrás disso. Olha, não coloque dentro de você essas impurezas. Olha, em mim você vai ter abrigo, refúgio, refrigério. Porque o resultado de ouvir, de obedecer a voz do mundo não está não somente em barulho. A voz que chama para o mundo, a voz que aprisiona no mundo, são os encantos, é mais os encantos. O Adão, a Eva, eles foram seduzidos, ou seja, a Eva foi seduzida pelo encanto daquela fruta e pelo sussurro da voz que lhe falava que não lhe faria mal. E quando aquele homem, Adão, ouve a voz de quem? A voz do Senhor lhe chamando. Olha, eu fico pensando como ficou o coração daquele homem ao ouvir o chamado do Senhor. Porque não era daquela forma que o Senhor chamava, não era daquele jeito que o Senhor o chamava. Tinha outro meio de comunicar, tinha outro meio de interação. Sabe como? O Senhor não chamara antes. O Senhor não chamara antes. Era como um só. O Senhor aparecia, o Senhor estava, o Senhor manifestava e interagia com Adão. E quando o Senhor chama, onde você está? Por quê? Agora você imagina o coração do homem ao ouvir esse chamado. O homem percebeu que tinham feito algo de muito grave, irreparável. E o Senhor, Ele chamou também a serpente e o Senhor amaldiçoou a serpente. E o homem, depois eu negocio, depois eu resolvo com você, mas por tua causa maldita é a terra. Maldita é a terra. A terra levou a culpa, a consequência do erro do homem.
terra foi amaldiçoada. Ó terra, onde estão os teus encantos, as tuas belezas naturais, os minerais, o cantar lá dos pássaros, a relva verde, os animais. A natureza já não é mais a mesma. A terra foi amaldiçoada. Os animais já não têm aquela paz, aquela energia, aquela vibração. E o homem? O Senhor deu a sentença para a serpente e amaldiçoou a terra. Mas e o homem, pastor? Depois eu resolvo com você. Depois eu resolvo com você. Oh, amor maravilhoso, oh, amor glorioso. Você sabe o que o Senhor fez? Você sabe o que Deus fez? Ele enviou o seu filho para resolver a situação do homem. Oh, ele enviou o seu filho para resolver a situação do homem. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Será que você pode se entregar a esse Senhor? Será que você pode chegar diante dele com culpa ou sem culpa e dizer: Senhor, me perdoe, me ajude, estou perdido, me ampare? Oh, aleluia. Fique com esta meditação. Ei, lembra, o Senhor está de braços abertos para te receber ainda hoje. Ele ainda perdoa, Ele ainda salva, Ele ainda cura e ainda batiza com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.